as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. Assim diz então o texto sagrado. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentando-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ó Deus, Deus bendito, estamos diante da Tua palavra santa, palavra essa no qual nós cremos que é a revelação máxima do Senhor, o Senhor se deixando a conhecer, o Senhor, ó Pai, falando a nós, de uma forma que podemos entender, através da iluminação do Teu Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor mostrou, e o que eu guardei no meu coração, no qual eu me proponho agora a trazer à Tua igreja, que eu possa, Pai querido, fazer pelo auxílio do Teu Espírito Santo, que aqueles que estão aqui para ouvir, possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Dá a eles, ó Pai, o discernimento, para que ouçam tão somente a voz do Teu Espírito Santo. Eu peço, ó Pai, a capacitação, a unção, o auxílio do Senhor, para fazer com que as verdades aqui contidas possam ser, ó Pai querido, elucidadas ao Teu povo. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos falando então dos milagres de Jesus, no qual foram escritos, abordados pelo apóstolo João. Nós vemos que nesse evangelho contém aqui 7 milagres, que são chamados aqui de sete sinais. O objetivo de João, ele ter escrito aqui esses sete sinais e 7 milagres de Jesus, foi para que os seus leitores, ao lerem, eles pudessem crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo realmente fora o enviado de Deus, e que ao crerem nisso, eles pudessem ter vida em Jesus. É o que diz o capítulo 20, o verso 30 e o verso 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro,
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os 7 milagres, os 7 sinais que estão aqui, eles são colocados a partir do capítulo 2, do verso 1 ao 12, onde Jesus ele transforma a água em vinho. O segundo milagre é quando Jesus ele cura o filho de um oficial, João capítulo 4, do 46 ao 54. O terceiro milagre, Jesus ele cura um paralítico, capítulo 5, do 1 ao 17. O quarto milagre, Jesus multiplica os pães, capítulo 6, do 1 ao 14. O quinto milagre, Jesus ele caminha sobre as águas, capítulo 6, do 15 ao 21. O sexto milagre, Jesus cura um cego de nascença, capítulo 9, do 1 ao 41. E Jesus, por último, o seu último sinal, ele ressuscita a Lázaro. João, capítulo 11, onde nós vemos, do verso 17 ao 45, ele então ressuscita a Lázaro. Vemos aqui, capítulo 6, então do verso 1, o que o texto nos ensina. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois disto o que? Dele ter curado ali um enfermo, um paralítico, no tanque de Betesda. E essa cura de Jesus ocorreu em um sábado. E em virtude de Jesus ele ter curado aquele paralítico, ele já estava sendo hostilizado pelos judeus. Ele já não podia mais ficar ali em Jerusalém. Motivo esse, que ele então se afasta e vai para a Galileia. Olha aqui o capítulo 5, do verso 15 ao 16. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então, depois disso, depois de ele ter sido curado, depois de ele curar, então esse enfermo estava sendo utilizado pelos judeus, já não podia mais estar em Jerusalém, se afasta para a Galileia. E ele diz que ele vai para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tiberíades, este nome foi dado por Herodes Antipas, por volta do ano 20 depois de Cristo, em homenagem ao imperador romano Tibério César. O verso 2: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Esses que seguiam a Jesus o faziam não porque via em Jesus o Deus encarnado, não porque buscavam a Jesus para receber dele uma palavra vinda da parte de Deus. Eles não buscavam Jesus para adorá-lo, ou para se tornar então seus discípulos, e poder seguir a Jesus e seguir os seus passos. Eles não tinham ali o objetivo de buscar a Jesus por Jesus, mas eles queriam ver aquele que operava milagres, e poder ser beneficiados pela operação dos milagres de Jesus. É o que diz o verso 2: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Era essa a motivação ali do povo, o milagre, os sinais que Jesus fazia. Mas o interessante é que, não obstante a isso, e Jesus conhecendo realmente o coração deles, mesmo assim, Jesus os curava, Jesus os abençoava, Jesus os alimentava, Jesus os apacentava, porque os via ali como ovelhas sem pastor. O que nós aprendemos é o que move a Deus a nosso favor é o amor dele para conosco. Jesus nos abençoa independente de nós, mas ele nos abençoa por causa dele. E o que move a Jesus a nos abençoar é o seu amor, é a sua graça, é a sua benevolência, é o seu favor, e não os nossos méritos.
Esses procuravam Jesus por causa dos sinais, e não obstante a isso, eles eram curados, eles eram alimentados. Jesus os amava, e o seu amor para com os homens é o que o movia. O que recebemos de Jesus é por causa do amor dele. Gostaria que você entendesse isso. O que move a Jesus para te abençoar é o amor dele para contigo. Você é alvo do amor de Deus, e é por causa dele que você é abençoado. Marcos capítulo 6, o verso 34 diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mateus capítulo 14, o verso 14: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Lucas capítulo 6, o verso 11: e sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. É um Deus que cura, é um Deus que cuida, é um Deus que abençoa, é um Deus que alcança os necessitados, em virtude da sua compaixão, do seu amor. O verso 3 até o verso 5: Jesus subiu ao monte, e assentando-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus então olhou, percebeu, via aquela multidão que os seguia, e ele faz uma pergunta ali a Felipe: como nós iremos alimentar, como compraremos pão para essa tão grande multidão? E diante da pergunta de Jesus, foram apresentadas a ele 3 respostas. Nós vemos aqui a primeira: poderia se fazer uma vaquinha entre todos ali, uma coleta, onde todos ali pudessem auxiliar e ajudar, mas mesmo assim não seria suficiente. Olha aqui o verso 7: Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ainda que todos aqui auxiliassem, pudéssemos aqui fazer uma vaquinha, ainda que tivéssemos 200 dinheiros, não é suficiente, não daria para saciar a fome de todas essas pessoas. A segunda resposta, nós vemos no verso 8 e no verso 9, onde André apresenta uma solução, mas essa solução apresentada por André, ele mesmo já descarta. Olha aqui o verso 8 e o verso 9: e um dos seus discípulos, André, irmão do Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Olha, não tem, é uma multidão realmente muito grande, e o que está disposto aqui são alguns peixinhos, alguns pães, mas que é isso para tantos? Ele mesmo deu uma resposta à pergunta de Jesus, mas já logo descarta, entendendo que não teria como. A terceira resposta à pergunta de Jesus, nós vemos no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho paralelo, onde Marcos ele também narra sobre esse episódio. O capítulo 6 de Marcos, o verso 35 e o verso 36. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem que comer. Ou seja, a resposta então, a alternativa que é dada é mandar o povo embora. Ou seja, a fome deles não é problema nosso,
ainda que eles estejam ali necessitados, ainda que eles estejam com fome, ainda que eles vieram aqui nos seguir, mas mande-os embora, este não é problema nosso. Essa foi a resposta, então, as três respostas, as três alternativas dadas à pergunta de Jesus. O verso 6, Jesus, depois de fazer essa pergunta, no verso 6 ele diz: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O que é importante nós sabermos é que nada pega Deus de surpresa. Não há algo que ocorra que Deus ele já não sabe de antemão o que ele devia fazer. O que Jesus ele fez aqui em relação a essa pergunta, não é porque ele não sabia, não é porque ele foi pego de surpresa, mas ele queria experimentar a Filipe. Deus ele é soberano, Deus ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Deus é o governador de tudo, Ele é o sustentador de todas as coisas. O Deus ao qual nós servimos, Ele é onisciente, e todas as coisas estão patentes diante dEle. Ele já sabia de antemão o que deveria fazer, Ele já sabia o que iria dar a solução para aquelas pessoas que estavam ali famintas e seguindo a Ele. Mas Ele fez essa pergunta tão somente para experimentar Filipe. A grande verdade é que as nossas orações, quando nós fazemos a Deus, de antemão Deus, Ele já sabe como nos abençoar, como então resolver as nossas necessidades, nossos dilemas, os nossos problemas. Deus ele é Senhor sobre todas as coisas. As nossas orações, elas não manipulam a Deus, ou não mudam o coração de Deus, para que Deus então seja uma marionete em nossas mãos, em decorrente das nossas orações. Mas na verdade, a nossa oração é uma submissão em reconhecimento que Deus ele é soberano, e nós então oramos de acordo com a vontade de Deus. Nós buscamos nos submeter a esse Deus que se revela a sua palavra, e nós então oramos de acordo com a vontade dEle, em submissão à vontade dEle. Nós buscamos orar o que já está no coração de Deus. Mateus capítulo 6, o verso 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É nós orarmos e nos submetermos a um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, e buscarmos que a vontade dEle seja feita. 1 João capítulo 5, o verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A nossa oração é uma submissão à vontade de Deus, é um reconhecimento que Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas, e em submissão à vontade dEle, então fazemos as nossas petições, e quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele então nos ouve. Mateus capítulo 6, o verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós no pedirdes. Antes que você clame, antes que você se proponha a orar a Deus, Deus ele já sabe o que te é necessário, e Ele te abençoa, não por você orar muito, mas pela sua submissão a Ele, e devido ao amor dEle para contigo. E aliás, você não recebe somente o que você pede, mas você recebe acima do que você pede, você recebe acima do que você pensa, porque é Deus que te abençoa pelo que Ele é, e não pelo que você faz. Não são as obras, inclusive as nossas orações, que manipulam a Deus, mas Deus nos abençoa pelo que Ele é. Efésios capítulo 3, o verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente,
muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Acima do que você pensa, acima do que você pede, Ele então abençoa e responde às nossas preces, porque oramos segundo a sua vontade. O verso 10: disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Jesus, ele pediu para que eles se reclinassem ali, pediu para que eles fizessem ali grupos para se prepararem para a refeição. A verdade é que ninguém vê nenhuma comida. Os discípulos ali não sabem como eles poderiam ser alimentados. Mas aqui nós temos uma atitude de obediência por parte dos seus discípulos, mesmo eles sem terem a ideia do que iria ser feito. Jesus ele dá ali uma ordem, e nós vemos ali que eles obedecem. Nós vemos ali que eles se propõem a obedecer a Jesus Cristo. Eles então separam os homens e faz com que eles se reclinem. Essa questão de reclinar era uma postura de eles ficarem deitados e apoiados nos seus cotovelos, porque essa era a maneira no qual eles se preparavam para se alimentar. Então todos ali preparados, estão todos ali, olha, vamos se assentar como se fossem nossos dias, vamos se assentar aqui em volta da mesa para comer, mas nada havia sido preparado. Mas mesmo assim eles obedecem o que Jesus ele mandou. 2 Coríntios capítulo 5 verso 7: porque andamos por fé e não por vista. Nós obedecemos ao que Deus ele nos ensina, nós cumprimos os seus mandamentos, nós não somos sujeitos ao que ele requer de nós. Não obstante nós não sabemos como e de que forma ele irá fazer, mas a nossa submissão à sua ordem, nossa submissão à sua vontade, nossa submissão à sua bendita palavra, foi isso então que os discípulos fizeram. Não sabiam como, não viram ali nada, mas eles se submeteram à vontade, à ordem, ao mandamento de Jesus. João capítulo 2, no verso 5, nós vemos que em resposta à obediência de Jesus, ele transformou ali também a água em vinho. João capítulo 2, no verso 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Foi assim também a obediência de Abraão. Gênesis capítulo 2, do verso 7 ao verso 8: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Não sabia como, não sabia de que forma, mas eles realmente cumpriram, obedeceram. Abraão e Isaque. Abraão cumpriu ali a ordem de Deus. Não sabia de que forma, mas Deus irá prover. É essa obediência em relação à ordem de Deus, é a obediência em relação ao mandamento de Deus. É nós entendermos que devemos ser submissos à sua vontade, à sua ordem, ao seu querer. E diante disso, nós vemos aqui a nossa condição de discípulos, a nossa condição de servos, de obedecermos a Deus, e não de estarmos questionando a sua palavra, mas em submissão à sua vontade. O verso 10: e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000.
fica em volta da mesa, preparem-se para comer. Não há alimento, não sabe como, mas eles obedeceram. O verso 11: e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Os 5 pães apresentados aqui a Jesus eram pães de cevada. Olha o que diz aqui o verso 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Não eram pães de trigo, mas era um pão considerado ali um pão agrícola. Normalmente era usado para alimentar os animais. Era um pão de cevada. Este pão, ele era considerado uma comida barata, normalmente usado ou comprado ali pelos mais pobres diante ali da sociedade. Era algo dado realmente para os animais. Era um pão de cevada, era um pão que só os pobres eles teriam condições ali de poder comprar. E ele diz aqui que também ele tinha os peixes, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos, não, aliás, o verso 11, né? Tomou os pães, e também os peixes. A palavra usada ali por Jesus, referindo-se ali aos peixes, indica que os peixes, eles eram bem pequenos. O verso 9 fala que eles eram 2 peixinhos. O objetivo deste peixe era mais para poder salgar ali o pão. E é isso então que foi apresentado a Jesus: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que aprendemos nesse texto é que Deus, Ele é especialista em usar o pouco, em usar o desprezível para manifestar a sua glória. Eu gostaria de repetir, eu gostaria que você gravasse isso no seu coração e entendesse essa verdade que o texto aqui nos ensina. O texto aqui nos apresenta uma grande multidão. Fala aqui que era cerca de 5.000 homens. Olha ali o verso 10. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só para você ter uma ideia, homens era a partir dos 30 anos que era considerado os homens. Então aqui não está computado os jovens, e não estão computados aqui também as crianças, e aqui também não está computado os idosos, assim também como não está computado aqui as mulheres. Tinham ali 5.000 homens, ou seja, homens a partir de 30 anos. Então, se nós vamos ver as mulheres, as crianças e os idosos, talvez teria um número de cerca de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas sendo alimentadas por 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que esse texto aqui nos ensina é que Deus, o Deus ao qual nós servimos, o Deus no qual nós estamos cultuando, o Deus no qual nós chamamos Ele de Senhor sobre nossas vidas, Deus, Ele é especialista em pegar as coisas pequenas, as coisas que são desprezíveis aos olhos do homem, e manifestar a sua glória. Foi com esses 2 peixinhos, com esses 5 pães, no qual Ele alimentou essa multidão de quase 20.000 pessoas. Quero dizer que Deus, para que o nome dEle seja engrandecido, Ele pode usar numa igreja pequena, com 20, 30 membros, e fazer com que a messejana inteira se converta, para que o nome dEle seja glorificado. Porque Deus, Ele pega o desprezível, pega o que é pouco aos olhos do homem, e manifesta a tua glória, para que todos reconheçam que o que foi feito por Ele, e não pelos homens. É um Deus que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas.
Deus ele pode pegar você, que às vezes se diz indouto ou sem capacidade, e fazer com que toda a sua família, toda a sua vizinhança se converta e venha render-se ao senhorio de Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Porque Deus ele é especialista de pegar as coisas pequenas, as coisas que não são, para engrandecer e para glorificar o nome dele. A escolha dos que irão realizar a sua obra demonstra isso de uma forma muito clara. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao verso 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus ele pega os desprezíveis que não são, para que seja chamado, vocacionado por Ele. Quando nós olhamos para Deus, em relação ao cuidado dele para a viúva de Serepta, 1 Reis, capítulo 17, do verso 14 ao verso 16, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. É um Deus que multiplica aquele pouquinho que havia, somente um pouco de farinha, pegou o desprezível, o pouco que não tinha, para alimentar toda uma família e também o seu ministro. Quando nós olhamos para Elias, ele multiplicando também o azeite de uma viúva. Essa viúva ela chega diante de Eliseu e diz que o seu marido, que também era profeta, havia morrido, e ali os credores foram até a sua casa cobrar ali a dívida, e ela não tinha com que pagar, e eles queriam levar então seus filhos para pagar a dívida. E o profeta Eliseu então pergunta o que aquela mulher ela tinha, e ela falou: eu só tenho aqui um pouco de azeite. E ele disse: vai nos seus vizinhos, vai ali na sua parentela, pessoas próximas, e traz então botijas vazias. E ela assim fez. E ele diz: então entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam as vazias, e ela se enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O Eliseu, o profeta, disse: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e viver do resto. Nós vemos isto em 2 Reis 4, do 1 ao 7. É um Deus que multiplica, é um Deus que tem cuidado das nossas finanças, que alcança realmente com benignidade para que as nossas dívidas sejam pagas, mas não conforme nós entendemos, mas de acordo com a sua benevolência, com o seu milagre, com o pouco que nós temos. E Deus então não honra a nossa fé. Deus, Ele nos abençoa. Foi o que Ele fez também com Elias, quando orou para que pudesse chover. 1 Reis, capítulo 18, do 43 ao 45. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele:
volta lá 7 vezes, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O que ele olhou era somente uma nuvem do tamanho de uma mão. É o pouco, é o desprezível, algo que nós achamos que não é suficiente, mas Deus, ele opera o seu milagre, porque ele é especialista para pegar o desprezível, o pouco, o que nós achamos que é insuficiente para uma tão grande multidão, e ele ali glorifica e exalta o seu nome. Verso 11: Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Deus é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, é o Deus que ainda opera hoje, é o Deus que faz com que nós sejamos alcançados pela sua benevolência, não obstante nós, mas por causa do seu grande amor. O verso 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Outra verdade que nós aprendemos desse texto é que a fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. William Hendricks, um comentarista, falando acerca desse texto, ele diz: os recursos infinitos não são desculpa para o desperdício. O desperdício, ele é pecado. Depois que todos se fartaram, Jesus ordenou que os seus discípulos recolhessem ali as sobras. 12 alcofas, 12 cestos foram ali recolhidos, um para cada discípulo. Nós vemos ali que as sobras, o que sobejou, não era para ser desperdiçado. Nós não devemos também entender que o que nós temos a mais, nós devemos nos orgulhar ou nos ensoberbecer, ou então fazer com que haja o desperdício, mas que nós possamos abençoar aos necessitados, nós podemos guardar para o dia mau, que nós possamos então utilizar todas as coisas que nós temos, e não desperdiçar o que nos sobra. O Senhor nos ensina que mesmo diante da fartura, o desperdício jamais deve ser permitido. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele fala: o dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus, e não podemos jogar fora a graça de Deus. Mais de 1 bilhão de pessoas vão para a cama com o estômago roncando de fome. O problema no mundo não é a falta de provisão, mas a distribuição injusta. O que falta no mundo não é pão, mas compaixão. O que é desperdiçado na mesa do rico é o alimento que falta na mesa do pobre. Em vez de desperdiçar o pão que sobra em nossa mesa, deveríamos recolhê-lo e reparti-lo com os famintos. Essa é uma lição que muitas vezes nós não colocamos em prática, em olhar para o muito que nós temos e abençoar aos carentes, aos necessitados. Por fim, o verso 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui João, ele relata o perigo de se crer no milagre como um fim em si mesmo, e não como meio para se olhar para Deus. Eles olharam o milagre, acharam que o milagre era o mais importante, um fim em si mesmo, e queriam buscar a Deus por causa do milagre, e não olharam ali o milagre para apontar para Jesus Cristo.
Tanto é que eles não reconhecem que quem fizer aquele milagre fora o Filho de Deus. Quem fizer aquele milagre é o próprio Deus encarnado. Eles olharam ali no milagre como um fim mesmo. Charles Erdman, comentando esse texto, ele fala: a fé em Jesus atingiu o auge naquele povo, mas não era verdadeira fé, era apenas aquela crença de ser ele um realizador de milagres, como se viu na Judéia. As multidões eram levadas por essa crença a esperar uma série de prodígios que acudiriam o povo em seus sofrimentos físicos e nas dificuldades sociais em que ele vivia, e ainda lhe assegurariam independência política. No dia seguinte, essa crença foi submetida à prova, revelando-se enganosa. Por isso é que nós temos ensinado, inclusive aqui no nosso culto de doutrina, que a nossa pregação evangelística, ela não deve se basear em milagres, não deve se embasar em sinais. O que nós devemos colocar para as pessoas se renderem a Jesus é o Evangelho, é a pregação, visto que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O que devemos fazer para atrair as pessoas para se render a Cristo não é uma obra social, não é um milagre. Não devemos falar, vivenciar ou mostrar os milagres para que as pessoas venham à igreja, venham a Jesus Cristo. O que leva a pessoa a render-se a Jesus Cristo é a pregação da palavra. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas o apóstolo falou assim, que nós pregamos a Cristo, e Cristo crucificado. Nós devemos pregar a mensagem de arrependimento, falar sobre Cristo, e Cristo crucificado. É isso que nós, enquanto igreja, somos chamados para fazer: pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, atrair as pessoas a Cristo por causa do Evangelho, e não buscar trazer as pessoas por causa do milagre. O que atrai a pessoa ao arrependimento é a palavra de Deus. O que gera fé no coração das pessoas é a palavra de Deus. O que faz com que haja uma conversão verdadeira e sincera é a palavra de Deus. E é isso, enquanto igreja, devemos estar dispostos a fazer: pregar o Evangelho. Eles continuaram cegos, mesmo após presenciar mais esse sinal de Jesus. Já haviam presenciado o milagre de Jesus curando aquele paralítico no tanque Betesda. Aqui eles presenciam outro milagre, mesmo assim eles continuaram cegos. Olha aqui o verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E diante da atitude deles, dessa busca, não por Jesus Cristo, mas por causa dos milagres, Jesus então se afastou deles. Olha aqui o verso 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Retirou-se do meio deles, porque Jesus, ele queria ser buscado por ser o Filho de Deus, por ser o Salvador, o Messias, para reconciliá-los com Deus, e não por causa dos sinais que ele fazia. Era uma fé não genuína, aqueles que querem a Jesus por causa dos sinais, Para concluirmos, o que nós aprendemos aqui nesse texto, que haverão aqueles que hão de seguir a Jesus, mesmo sem pão. Haverão aqueles que hão de seguir a Jesus, mesmo sem cura. Haverão aqueles que hão de seguir a Jesus, mesmo sem recursos financeiros. Haverão aqueles que hão de seguir a Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Jó, capítulo 1, do verso 20 ao verso 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá.
o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. São os verdadeiros adoradores que, não obstante enfermos, não obstante em dificuldade financeira, não obstante tribulação que estão passando, buscam a Deus por causa de Deus, buscam a Deus porque Ele é Senhor, buscam a Ele não por causa do pão, mas buscam a Ele porque Ele é que nos reconcilia com o Pai, Jesus. É isso que nos faz virmos aqui à casa do Senhor, Ele, e que assim continuemos por toda a nossa vida, porque Ele nos é suficiente. Que Deus nos ajude. Obrigado a Deus por esse momento, onde nós temos aqui esse privilégio de estar na Tua presença, e de crermos, entendermos e sabermos que o Senhor faz milagre, que o Senhor multiplica pães, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, ó Pai, nos ajuda. Mas iremos falar semelhante, ó Pai, a Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que o Senhor pode nos livrar da fornalha, mas se não, que os céus e a terra, que os anjos e os demônios fiquem sabendo, mas se não, não deixaremos de adorar o Senhor, não deixaremos de servir a Ti, e não deixaremos de estar na Tua presença, porque nós buscamos o Senhor pelo Senhor, não por causa do pão, mas pelo que Tu és. Bendito é o Teu nome, louvado é o Seu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.